Olá a todos, boa noite. Então, esse vídeo vai ser um vídeo falando sobre as famílias disfuncionais e a casualidade que elas trazem na sociedade moderna, né? Geralmente quando, aqui no Brasil, no Ocidente em geral, a sociedade quando ela tá muito disfuncional, com mães solteiras, né? A maioria das pessoas são criadas por mães solteiras, elas têm tendência de o filho entrar para marginalidade, ou o filho entrar ser muito feminino, que é mais fácil de controlar, né? Quando o filho é muito feminino, ele quando o filho ele é muito feminino, é mais fácil controlar, porque os homens não, geralmente são os homens ao longo das civilizações, ao longo da história, que fizeram revoluções, né? Quando o homem ele é muito feminino, ele não consegue fazer revoluções, né? O homem ele não consegue se revoltar, é mais fácil para o Estado controlar. Outra questão também é que quando a mulher ela tem um pai ausente, ela tem mais chance de ser libertina, né? E assim tendo o ciclo de casamentos disfuncionais sempre, né, e de ter um filho também, de ter uma família em si, sempre vai ser cada vez mais disfuncional. E isso é uma tendência, né? Por isso que um homem e uma mulher, na religião cristã, judaico-cristã, o cristianismo, o dogma cristão, ele salvou o Ocidente por essas razões, por deixar a família funcional, né? A família do pai, pai e a mãe cuidando do filho, né? Fez uma família funcional e fez as coisas serem, né, funcionais até as ondas feministas e tal. E uma família funcional, um núcleo, né, familiar, um clã, né, como se fala, ele é funcional porque um clã cheio de parentes, né, uma família numerosa, com pai e mãe, com o pai fazendo a função dele de pai, de provedor, a mãe fazendo o papel dela de cuidadora das crianças. É uma sociedade no qual vai ser funcional, uma sociedade que funciona, né? Vai ser aquele clã ali, vai ser uma comunidade de família, né? Que as coisas vão ser resolvidas entre eles próprios. Eles próprios vão resolver suas próprias questões, né? E é algo que eu predomino, né? Que está predominado, né, na sociedade de hoje, é que depois das ondas feministas, né, principalmente da geração boomer pra cá, que foi a segunda lei feminista, a segunda onda feminista, até que foi o direito ao trabalho, a terceira onda que foi a liberação sexual, né? Que normalizou o sexo para a mulher, né? Que começou a ter casamentos disfuncionais, a legalização do divórcio, né? Que quando teve a legalização do divórcio, o casamento ele ficou disfuncional porque não há mais por que ter casamento, sendo que existe divórcio sem culpa. Qualquer coisa pode criar um divórcio. Se a mulher quiser, ela pode dar um divórcio, entendeu? Não tem mais um contrato entre homem e mulher no qual é voluntário. Sim, o Estado se mete, dando todo o poder para a mulher, entendeu? Virou algo totalmente alienado pro feminino e no qual o homem ele não tem mais nenhum direito em si sobre isso. E a falta de uma família, né? Uma falta de uma família nuclear, ela é importantíssima para que tenhamos uma sociedade funcional. Mas estou falando uma família funcional, né? Uma família que um apoia o outro, né? Que quando esse ser tiver com problemas, vai ter alguém ali que vai ajudar ele, né, a progredir. E a família, né, que é a base da sociedade em si, junto com o cristianismo que estabelece isso, faz com que toda a sociedade em si ela seja funcional, ela não desmoralize, né? Vai ter uma taxa de natalidade boa, ela vai ter economia boa também. Por isso que tudo começa, né, na família. E qual é a base da família? A relação entre homem e mulher. Então, você ter uma relação entre homem e mulher boa, né, que o Estado ele não se intrometa, que o Estado ele se intrometeu e ferrou, né, fez muitas leis, né, quando na jurisdição, quando você faz muita lei por um lado, você acaba fazendo com que essas relações, as relações interpessoais entre duas pessoas que querem fazer um contrato, sejam disfuncionais em si. E essa questão que eu quero botar aqui nesse vídeo, é esse ponto. O ponto é que depois que os dogmas cristãos deixaram de ser tão levados a sério na sociedade, e além dos dogmas cristãos serem parados de ser levados a sério, também teve a questão de divórcio sem culpa. Quando isso tudo aconteceu, criou-se uma sociedade no qual ela é disfuncional. É uma sociedade no qual o homem ele já nasce aqui perdido. O homem ele é perdido, entendeu? Ele nasce em uma
uma figura paterna, uma figura no qual pode dar caminhos masculinos para ele, ensinar uma profissão, que vai ensinar ele coisa de homens, ensinar ali, pô, isso aqui é coisa de homem, que você deve fazer, que você deve seguir, né? Eu acho que o Coruja, ele bate muito nessa tecla, né? O Coruja do Carvalho, um excelentíssimo canal, ele bate muito nessa tecla, né? A relações geracionais entre uma geração e outra, né? Que ele falou que a geração Z e a geração Baby Boomer, eles estão muito brigados, né? Não tem mais uma relação entre as gerações e isso faz muita falta. Porque um garoto, né, que ele é novo, ele tá perdido na vida, ele ter alguém ali mais velho que ensine ele valores masculinos, né? Ensine ele uma profissão, ensine ele como se comportar ali, como é a conversa do homem e tal, se interagir com outros homens, isso faz um homem ser funcional. Isso é bom pro homem, entendeu? Porque ele vai ver ali, ó, isso aqui, essa relação aqui entre homens é isso aqui, converse com os outros homens mais velhos, aprenda, né, as características de um homem mais velho, como ele deve se comportar, né? Aprenda, converse, faça negócio, aprenda sobre profissão e tal. E é isso, geralmente levava num bar, né? O pai levava num bar para conversar com os homens, via outros homens ali, e era um lugar especificamente masculino, que é algo que acabou hoje em dia também. Lugares especificamente masculinos. Não existe mais. Hoje em dia acabaram com lugares especificamente masculinos e só trouxeram lugares especificamente femininos, no qual a mulher domina um lugar e não tem mais o homem ali dominando. Não tem mais um homem ali, um lugar tipicamente masculino no qual os homens podem conversar, né? Podem se interagir. Os homens ficaram o quê? Conversando mais com o quê? Com mulheres. Um ambiente só para mulheres. O ambiente escolar é só para mulher. A faculdade, a escola é só mulheres. No trabalho é só mulheres. O que acontece? Cria-se um ambiente que, no tempo da contemporaneidade, é algo recente isso, no qual o homem ele vai ter sua testosterona baixa, né? Porque ele vai ter só figuras femininas como autoridade. Quando você fica muito tempo com mulher, que é algo que pensa diferente de você, são seres que pensam diferente de você, tal, não funciona na mesma lógica, né? E há também comprovações que quando você fica muito tempo perto de mulheres, isso abaixa a sua testosterona. Isso faz o homem se feminalizar, o homem fica fraco, entendeu? O homem ele perde testosterona. O testosterona é um hormônio poderoso pro homem, ele necessita desse hormônio. E nesse quesito que eu quero falar para os senhores é que o homem em si, né, ele perdeu essas características, né, do pai ali levar ele para um ambiente cheio de homem, conversar sobre negócios, conversar sobre mulheres, conversar sobre todas as coisas tipicamente de homens, né? Perdeu-se isso, né? E quando se perde isso, cria-se uma sociedade disfuncional. A mesma coisa aconteceu também com a questão de mulheres. O pai levava o filho estava já numa maioridade, né? Numa idade assim no qual ele fica sexualmente ativo, que ele sente desejo por mulheres, né? O filho ia lá, levava ele num bordel, falava, ó, filho, isso aqui não fica romantizando muito não, isso aqui é só sexo, fez, acabou, entendeu? Já mandava o guri lá, ele fazia o que ele tinha que fazer com a mulher e falava, ó, é só isso aqui. Não tem muito mistério, não tem muita magia, entendeu? Não tem muito... Como que eu posso dizer? Não tem muita coisa especial, né? Nada especial, é só uma relação entre homem e mulher, né? E é isso aí, e acabou. Fazia o guri experimentar, a pessoa experimentar, né? O garoto. E o garoto experimentando, ele já ia lá e falava, ó, é isso aqui. Não tem nada de especial, não precisa ficar demonstrando que isso é especial, que é algo mágico. É algo que a mulher é especial, que tem que idolatrar o feminino, não. Falava, isso aqui, e acabou. A relação é prazerosa, acabou. E o garoto já entendia isso, entendeu? Mas hoje em dia não, hoje em dia com romance e tal, botaram algo místico, como se a mulher fosse divina, o marianismo absurdo, entendeu? E você tem uma família funcional no qual tem um homem, né, uma figura paterna, um encontro geracional entre uma geração mais antiga e uma geração mais atual, ele é importantíssimo para uma sociedade funcionar. Ele é importantíssimo para uma sociedade ser funcional. E hoje em dia não tem mais isso. A sociedade ela é extremamente disfuncional. Ela é uma sociedade no qual as coisas não funcionam, né? E pelas coisas não funcionarem, faz com que
os homens fiquem cada vez mais disfuncionais, perdidos, os homens ficam perdidos, né? E mulheres libertinas, homens perdidos que não sabem o que fazer, ficam mais femininos, abaixo da testosterona. E tem uma chance também de, por estar perdido, não ter uma figura paterna, eles querem encontrar essa figura paterna o quê? Na criminalidade. Há relatos, né, até no governo americano, que tem uma tendência no qual os homens com figuras que não têm figuras paternas, que o pai foi embora, tem mais chance de entrar em se marginalizar na sociedade. E isso é muito ruim, isso é muito disfuncional, né? Acabar com a figura paterna é algo assim que foi muito pensado, né, pelas elites, né? Pelo feminismo em si, é uma casualidade assim que faz uma sociedade ser totalmente disfuncional, não funciona, piora tudo, entendeu? Piora tudo. É algo realmente muito, muito disfuncional. E, senhores, e esse vídeo é pra falar que você ter um núcleo familiar grande, funcional, que funciona, que um parente vai ajudar o outro, é realmente extremamente importante pra ter uma sociedade funcional, né? Pra ter indivíduos ali que vai produzir algo, né? Porque a base da sociedade é a relação entre uma mulher, né? Que tem que ser uma relação boa, ser um contrato entre uma mulher, um contrato bom. Ter um núcleo familiar, né? E depois você cria-se a sociedade em si. Isso faz uma sociedade ser funcional. A base de tudo é a relação entre homem e mulher e a família, né, que se constrói com eles. Porque a relação entre homem e mulher já é uma família, entendeu? Você já está acostumado a uma família quando você tem uma relação com homem e mulher, né? Você não tem um filho, você já tem uma família. É sua família ali. E é assim, senhores. É algo que está faltando, é algo que o Ocidente se perdeu e que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, o próximo vídeo vai ser sobre isso, como a religião, a moral judaico-cristã salvou o Ocidente. Vai ser um vídeo especificamente sobre isso. E é isso, senhores. Se inscreva no meu canal, dê like. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E é isso. Um forte abraço.